Isso aí, pessoal. Mais um vídeo então. Vamos lá, Maxi Traders na área. Antes de mais nada, aí deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então, pessoal, vamos falar hoje aqui do Setup Scalp, né? Vamos fazer aí o fechamento semanal e vamos falar de robô também. Os robôs estão indo bem. Vamos fazer nessa primeira parte do vídeo o Setup de Scalp para a gente já matar logo. Bom, esse mês estamos aí no 0 a 0, né? Estamos no dia, já no meio do mês, o setup está sofrendo um pouco esse mês. Eu acho que foi o pior mês aí desde que eu comecei com ele em fevereiro, né? Eu comecei o projeto em novembro, né? Mas era 150 pontos que a gente buscava. E em fevereiro mudei para 40 pontos devido à planilha mostrar que seria melhor, né? E aí foi que nem aqui na planilha aqui, né? Fevereiro foi lucro, né? De 27%. Março foi um lucro de 6%. O setup também ficou bem de lado, mas deu lucro. Isso tirando todos os custos e imposto de renda, tá? É limpo mesmo. Abril, 39% de lucro, foi um mês muito bom. E a gente vem subindo os contratos, né? Eu comecei com um contrato, estou em 5 agora já. Em maio, 19% de lucro, com 4 contratos, né? R$ 600 de margem, a margem bem arrojada mesmo, a margem bem pequena, porque eu entendo que o setup ele tem que se recuperar rápido, né? Um scalp de 40 pontos ele tem que ser assertivo, né? Então não adianta você ficar tendo um drawdown muito grande, né? Não tem como, não tem nem sentido. Aí 5 contratos agora em junho, margem de R$ 750, né? 150 por contrato. Então tá aqui. Vou pegar uma caneta aqui. Ó, margem de 150, né? Dá pra ver aí. Deixa eu engrossar mais um pouquinho aqui. Então tá aqui, ó, margem de 150. A gente até veio para o campo positivo no dia 6, né? Mas depois a gente começou a operar no campo negativo. Então a gente parou aqui em em 648 de margem, né? Então é negativo, né? Menos R$ 124 negativo. Estamos perdendo aí 16% nesse mês, tá? Estamos perdendo 16%. É cedo ainda para falar, apesar de já conseguir ver que o setup esse mês está sofrendo. E eu fiz mais operações também para até dar uma compensada nos stops, porque ele estopou bastante, ó. Então, teve um, dois, três, quatro. Os pontos, e assim, diga-se de passagem, eu estou operando nos pontos que são os pontos certos, nos pontos calculados. Eu tenho feito uma operação por dia para demonstrar a resiliência, né? Para demonstrar toda essa parte comportamental. Mas tem mais pontos. Então, na estatística, quando um ponto estopa, o próximo ponto que vem buscar, ele tende a dar alguém. E usando desse artifício, eu tenho feito mais entradas, né? Então, no caso aqui, ontem mesmo, você vê, eu estava aqui com 2 stops seguidos, aí tive 2 gains seguidos e tive mais um stop. O que eu fiz? Então, ontem, na sexta-feira, hoje é dia 14/6, ontem foi dia 13, né? Sexta-feira. Então, eu fiz 3 operações. Eu tomei a primeira de stop e aí as outras duas deu gain. Por quê? Porque buscou pontos, o mercado andou e ele veio buscar outros pontos calculados que deu gain, né? Então, o resultado foi negativo de ontem. Então, a porcentagem de acerto aqui nessa planilha, eu não tenho como mudar ela. Se fosse mais dias, a porcentagem de acerto ia aumentar, tá? Mas como eu tive que colocar tudo num dia só, depois a gente vai ver isso em outra planilha que a gente vai ver melhor. Como eu tive que colocar em um dia só, então ele considerou como perda, não importa qual o tamanho da perda. A perda foi pequena? Foi uma perda de 15 pontos, né? Mas ele considera que foi perda. Então, a assertividade está considerando como se fosse a perda, a porcentagem, né? De perdas e ganhos. Se fosse uma perda de 200 pontos, ele ia dar 56% de acerto do mesmo jeito. Se fosse uma perda de 1.000 pontos, ele ia dar 56% de acerto, né? Porque ele está considerando o resultado final. Então o resultado final foi menor, né?
do que 95 pontos, foi 15 pontos negativos. A gente deu uma segurada aí nesse financeiro, que poderia ter um drawdown maior, porque o que importa pra gente é isso, é o drawdown. E a gente vai ver isso melhor na outra planilha que marca o drawdown, né? Então, esse mês tá andando de lado, estamos sofrendo, a gente pode até ver aqui pelo gráfico, né? Esse aqui é o gráfico do Profit, né, desse mês. Olha, teve um drawdown aí de 2 stops seguidos, né? Depois recuperou e recuperou. Foi 3 gains seguidos, aí teve o stop e a recuperação aqui, né? Então esse mês está assim. Agora, esse relatório é o relatório mais novo, né? Que eu perdi o outro. Então esse relatório ele começa aqui, quer ver, ó? Mais ou menos no dia 7, não sei, foi quando eu perdi. Vamos colocar dia 5, então é isso aqui, ó. Daqui para trás não tem nada. Então, você vê que de quando eu tive que recomeçar o relatório no Profit, tá positivo, né? Nós estamos no campo positivo. Só que se eu pegar do dia 1 para cá, nós estamos no campo negativo. Por que aqui na planilha está no campo negativo e aqui no Profit está no campo positivo? Porque teve um dia que pulou o stop para o gain, galera. E em vez de dar R$40, deu R$100. Eu não contabilizei isso na planilha, tá? Eu coloquei o setup rígido. 40 pontos de stop, 95 pontos de perda, tá? Então, eu não considerei essa pulada de stop. Também que se ele pulasse o stop, aliás, o stop gain, né? Ele pulou o stop gain, né? Então, o gain estava de 40 pontos, a notícia, eu não vi que tinha notícia, não vi que tinha notícia e deixei a ordem lá, tá? E geralmente é assim, tá? Geralmente eu deixo a ordem lá. Mas teve a notícia, o mercado balançou, nesse balanço pegou a minha ordem e pagou. Nisso que pagou, não pagou só 40 pontos, pagou 115 pontos. Tá? Poderia ter pulado o meu stop e poderia ter me dado um prejuízo de R$200, por exemplo. Eu não iria colocar na planilha esse prejuízo, tá? Por quê? Porque para a gente ver os pontos calculados, para a gente ver como é que o setup realmente está funcionando, ele ali é como se não tivesse essa notícia, como se não tivesse esse problema, né, de liquidez na hora e pular um stop e pular um gain, que é mais difícil ainda, né? Você pular um gain é difícil acontecer isso, é mais fácil pular o seu stop, né? Para o prejuízo é muito mais fácil. Mas tá aqui, né? Foi o que aconteceu, ó. Deixa eu marcar aqui. Ó, tá aqui, galera, R$115, ó. Esses R$115 aqui foi uma pulada aí de gain. Era para dar 40, tá? Então eu coloquei na planilha só 40, tá? Dia 11 aqui, ó. É essa linha aqui, ó. Tá aqui, ó, só 40 pontos, tá? Foi o que eu coloquei. Por isso que vai dar um resultado um pouco diferente no Profit do que na planilha, tá? Mas, enfim, o que eu quero é testar o sistema, né? O que eu quero é isso, testar o sistema. Então eu desconsiderei isso daqui. Aqui a curva, né? Então esse mês nós estamos de lado aí, estamos na realidade, se fosse considerar, estamos de lado aqui no Profit, né? Porque teve aquele ganho que foi bem maior do que o costume, mas aqui na planilha, se fosse uma coisa, né, sem considerar a notícia, uma coisa realística dentro do setup, né? A gente estaria com menos 16%. Vamos colocar que nós estamos com menos 16%. E não tem problema nenhum, tá? Porque na média a gente está ganhando mais, então por enquanto está tudo bem, está tudo normal, ele pode se recuperar. E é isso, tá? A gente não vai desistir por causa que um mês está mais de lado, um mês um pouquinho mais complicado, mesmo porque a gente tá dentro. Aí estamos com uma margem pequeniníssima, muito pequena, uma margem bem arrojada. E é o que eu espero do setup. Eu espero que ele não tenha um drawdown muito forte, tá? E a gente vai ver isso na próxima planilha. Deixa eu fechar essa daqui. No todo aqui, né, a gente está ainda com o SQN bom, né? Tá com o SQN bom ainda. Então a gente está aqui, ó, ganho. Deixa eu pegar o amarelo. Né? Fevereiro, um contrato. Março, 2 contratos. Mas se você fosse calcular tudo com um contrato, que é o que eu tenho na outra planilha, você vai ver que ele está numa ascendente, né?
Aqui você vai, mas deu 40. Deu 40 porque estava com um contrato, né? Aqui, já com 3 contratos, um mês muito bom, né? 4 contratos, foi um bom mês também. E aqui, ó, mês 5 a gente tá com menos 16%, tá? Então vamos lá. Vamos fechar essa planilha. Vamos trazer a outra. Essa daqui, ó. Vamos atualizar os dados. Beleza. Essa planilha eu só coloco um contrato. Não tem 2 contratos, 3 contratos, não tem nada disso. Ela é linear, entende? Então aqui está realmente captando o real do negócio. Então qual é o real? Aqui a gente está com 79% de acerto desde o primeiro trade do dia 1º de fevereiro, tá? Esse está marcado bem certinho, muito certo essa planilha. Nós estamos até agora com 81 trades, tá? O SQN está de 1,89. Ele, devido a esses drawdowns que teve esse mês, ele deu uma caída aqui no score, né? Então ele ficou aqui, um sistema abaixo da média. O nosso drawdown máximo é de 15% e não é dessa levada aqui, é de antes, tá? Esse sistema estava bom, estava acima da média e com um drawdown já de 15%. Então a gente não alterou o nosso drawdown máximo. O nosso drawdown máximo é de tempos atrás. Não sei de que mês que é aí, fevereiro, março. Teve um drawdown mais forte. Não é desse mês aqui, tá? Apesar desse mês aqui tá ruim, mas ele tá lateral pro lado, né? Tá lateral. A média de ganho, fator de lucro, tá? Aqui a gente tem a curva, né? Desde o começo. Tá aqui, ó. Andou de lado aqui. Então você vê que ele tem períodos de lateralização, depois ele estoura, né? Aqui, ó, armou pivô. Ó lá, veio, estourou, né? Pronto. Não chegou nem a testar topo. Estourou de novo. Aí sim, aí ele veio aqui, ó. Testou o topo, afundou um pouquinho e lateralizou aqui, ó. Você vê que ele lateralizou, teve um drawdown. Eu acho que foi aqui, ó. O drawdown de 15% foi aqui nesse pedaço, ó, tá vendo, ó? Teve um drawdown bem forte aqui, ó, nesse mês, né? Deve ter sido ali março, depois a gente vê. Aí ele estoura de novo, né? Rompe, volta e lateraliza, ó. Fica lateral um pouquinho e aí teve uma sequência muito boa, né? Uma sequência muito forte que jogou a gente para cima. Foi o mês passado e mês retrasado, né? Mês passado, isso foi abril e maio, né? Aí o que aconteceu agora, abril e maio, aí teve essa queda aqui, ó. Quer dizer, ficou lateral aqui, né? De novo. Teve essa puxada forte, né? Fez topinho duplo aqui nos resultados, né? Nós estamos fazendo uma análise técnica aqui, né? Voltou para dentro do range aqui, né? Teve um decaimento aqui e a gente está tentando recuperar. Vamos ver, né? Deu para fazer toda a análise técnica aí do resultado financeiro. Então, essa é a curva real, né? Do que está acontecendo. Vamos ver aqui as médias. A gente tem, como eu falei na outra vez, eu tenho todos os trades registrados, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho todos os trades registrados por data, né? O horário que ele aconteceu, os segundos, né? A ponta, né? E o preço. Preço de entrada e o preço de saída, tá? Então tenho como auditar no gráfico isso e ver as ordens lá, tudo certinho. Olha lá, dia 5 do 2 e assim vai. Esse setup está bem marcado, né? Ele está bem registrado. Por isso que a gente tem um pouco de confiança, olha lá. Até dia 13, tá vendo? Dia 13, ó, dia 13 eu fiz 3 operações, ó. A primeira foi de stop, ó. E depois veio as outras 2 de gain. Então você vê que ele tende. Eu até estou pensando até em usar essa estatística e após 1 ou 2 stops dar uma aumentada na mão, sabe? Isso pode ser feito também. Você tem que saber a estatística do seu operacional, tá? Então você tem uma probabilidade de ganho muito maior após 1, 2, 3 stops, né? Isso é usado também, tá, pessoal? Não sou eu que estou inventando, não.
Aí aqui a gente tem o resuminho aqui, vamos ver a análise SQN, deu uma queda boa, né? Olha lá, então aqui, ó. Olha lá, sistema abaixo da média precisa melhorias. Eu preciso que ele se recupere, né? Para ele voltar aqui os scores. Ó, ele está em 1,89, né? Ele saiu do um pontinho aqui do sistema médio, né? Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, sistema muito bom, ou estava no sistema bom? Não, sistema muito bom ele não estava ainda. Lembrando que essa é uma planilha para 500 trades, tá? E nós estamos com 81 trades ainda. Então, estamos longe ainda, tá? Mas mesmo assim, ele tava aqui, ó, acima de 2. Então tava aqui, ó, sistema bom pode ser operado. Aí ele caiu para sistema médio e agora por um pontinho ele caiu para aqui, ó, sistema abaixo da média. Mas aqui, ó, tendo 2, 3 ganhos, aí ele já vai recuperando, tá? Então, você vê que a gente tem tudo muito bem anotado, né? Tudo muito bem metrificado, né? E tem que ser assim, galera, tem que ser assim. Aí a gente tem aqui, ó, coeficiente de variação, tem aqui o SQN dos últimos 30, o SQN dos últimos 50 trades, e você vê que a gente nem tem ainda os últimos 100 trades, ele nem começou, a planilha nem começou a computar todos os dados que ela quer na sua totalidade, porque ainda não chegou nos 100 trades, né? E aqui a gente tem um drawdown. Essa parte é muito importante, tá? Por quê? Ó? Porque a gente pode ver que o nosso drawdown máximo aqui, ó, drawdown máximo, ó, foi de 15%. Foi de menos 15. Então ele decaiu. 15% foi o nosso drawdown máximo. E qual é o nosso drawdown atual? Menos 7. Então você vê que o que está acontecendo agora já aconteceu pior no passado e ele disparou depois. Entende? Então, assim, quando você tem as métricas. Nossa, tá frio, hein, galera? Tá frio. Quando você tem as métricas do seu sistema, você analisa isso e você não vai ficar desesperado, porque você já viu que você tem já guardado em dados que você teve momentos piores e você se recuperou, né? Então, às vezes você acha, se você não tem todo isso daqui guardado, essas análises, todo o seu trade bem anotado, de repente você passa você esquece o que aconteceu, passa por um momento ruim desse, que nem está aqui, e você desiste do setup, né? Vai pular para outro galho aí e você vai pular bem na hora que o setup ia se recuperar, tá? Quem é um pouquinho mais antigo no trade sabe o que eu estou falando, quem é mais novo não sabe, mas é bem isso que eu estou explicando. Então você tem um setup, você testa e de repente você entra já no drawdown. E aí? Faz de conta que você veio e comprou esse setup aqui e você começou a operar. E eu tô vindo de uma sequência de ganho, porque geralmente é assim, né? O pessoal entra no negócio quando o negócio tá bombando, né? É igual que nem entra na bolsa. Entra quando a Petrobras já tá dando pico, todo mundo falando, né? O Lula anunciando o pré-sal e todo mundo comprando o topo, né? Achando que vai pra lua. E aí o negócio estoura para baixo. E aqui não é diferente. Às vezes você tá vendo uma propaganda e você vê que tá numa ascendente grande, você fala, pô, que legal esse setup. Vou adquirir ele, vou comprar ele, vou usar esse setup. Mas de repente você entra bem na hora do drawdown. E pode acontecer, tá? Pode acontecer. E de repente você tem um drawdown de 15% e você se desespera, que nem aconteceu aí. Apesar que não é um drawdown tão grande, né, galera? No meio de um mês você tem um drawdown de 15%, não é tão desesperador, né? É um ótimo, um drawdown bom, considerável aí, bom, considerado bom, tá? Então você entende que você pode entrar, o mercado como ele é cíclico, né? E você pode entrar em um momento ruim do mercado para aquele setup. E de repente você faz aí meio mês e desiste, falar, isso aqui não presta, olha como é que tá o resultado, entendeu? Mas você não consegue enxergar o todo, né? Que você não participou do todo, né? De repente isso aqui pode vir fazer aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Entende? Então, esse entendimento você tem que ter, né? No mercado não é só ganho todo dia, ganho. A não ser que você tenha uma técnica tua, bem desenvolvida, você desenvolveu, você entende ela, quando você toma stop, você entende como recuperar. É como aqui, né? Eu tenho operado tanto isso daqui para mostrar para vocês que eu vejo que quando toma stop, o próximo ponto ele dá o gain.
Isso é só observação, tá? Isso é só observação. O ponto está lá. E às vezes eu coloquei uma regra de fazer uma operação por dia, uma só, mas eu vejo que quando estopa ele vai dar a segunda operação ou não, mas quando dá ele vai dar o ganho. Então, cabe a você, não faz parte da estatística, é da quantidade de trades. Então, dentro de um universo de 500 trades, você não precisa fazer um por dia. Você pega os pontos que são os pontos do setup e você pode fazer 3, 4 por dia, se der, né? Se der, porque o mercado precisa esticar, o movimento tem um movimento considerável para chegar nesses pontos. Tá aí também a probabilidade de dar 40 pontos, é muito, muito simples, é muito fácil dar 40 pontos, né? O mercado dá uma balançadinha e já paga, né? Então tudo isso é o entendimento, né, galera, do setup que você escolheu para operar, tá? Então acho que é isso. Aqui do setup de scalp, acho que é isso. Aqui o fator de recuperação, esqueci de te falar, tá aqui, ó. O fator de recuperação ainda está em excelente, tá? O número de drawdowns está aqui, ó, 7. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Qual foi o meu drawdown máximo até agora? 15. Qual é o momento que eu estou? Estou em 7. Então, nada demais, tá? A razão de recuperação, né, o meu fator de recuperação, ele diminuiu? Não, ele estava em 9, ele diminuiu um pouco, mas isso aqui a partir de 6, 6,5, 7, ele já dá como excelente. Então, ele estava em 9, quase 10. Aí ele baixou um pouco, claro, teve uns stops. Baixou um pouco, mas ainda assim ele está calculando como excelente o fator de recuperação. Então vamos continuar, não tem motivo, né? Não tem motivo. Aqui a gente tem a magnitude, né? Não sei se vai dar para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A magnitude dos drawdowns, né? Ó, vamos aumentar um pouco aqui, ó. Aqui, ó. Acho que agora dá para ver, né? Então tá aqui, ó, o drawdown 1, foi o máximo foi 15%, o 2 chegou só em 10%, o terceiro maior chegou em 7%, que é o que está agora, né? O quarto e o quinto, né? Então você vê aqui a magnitude aqui, até em gráfico, né? Meu maior drawdown foi esse daqui, ó, 15%, 15,26%. Beleza? Vamos falar então de robô, vamos ver a robozada como que tá. Deixa eu mudar esse setup de scalp aqui. Até tô testando um outro aqui, ó. Vamos ver se ele vai ser lucrativo, né? Tá meio de lado aqui esse mês. Vamos ver desde o começo aqui como é que ele tá. Tem pouco tempo esse outro que eu tô mostrando aqui agora. Ele tá em teste, tá na conta real, mas não sei, vamos ver. Ele tá 113 positivo do dia 16/5 para cá. Deixa eu ver, vamos colocar aqui, 16, dia 15. Então, a curva é essa, né? Esse aqui é um outro que eu estou testando, ele de lateralidade também. Está com 88% de acerto, mas ele está aqui, né? Se fosse 1.000, estamos com um mês, né? De 15/5 até 14/6, estamos com um mês. Então, deu 113 reais aí líquido, né? 113 reais líquido, tá dando 10% no mês. Vamos continuar, vamos ver, vou deixar ele rolando, né? Mas o que eu quero pegar aqui vamos pegar o setup aqui de scalp. Eu tenho até um outro aqui, ó, no simulador, que ele já tem bem mais tempo, né? Vamos colocar aqui 6 meses. Então, pessoal, vamos falar de robô agora. Tem um robô de lateralidade que eu criei que ele tá prometendo, tá? Ele tá prometendo. Essa curva aqui, ela é uma curva a partir do dia 6/2. Então, no simulador, ele começou dia 6/2. Então, o que eu tenho de processo aqui, né? 6/2, vamos colocar aqui, ó. Quando ele começou, 5/2 aqui. Então, qual é o processo, né, galera? Eu tenho uma ideia para montar o robô. Eu tenho uma ideia de estratégia, né? Eu faço o código, desenvolvo esse código, e depois eu faço um backtest ali e depois eu boto para otimizar, tá? No Ultra. Então ali eu faço vários cenários, crio vários cenários dentro daquela ideia e o Ultra me dá uma otimização disso, né? Então, quer dizer, esse partiu de uma hipótese, veio aquela ideia, a gente colocou no papel, manda para o Ultra refina e você escolhe ali dentre todas aquelas possibilidades que você colocou,
você escolhe a melhor. Então, assim, desse setup, ele foi feito assim, tá? Ele tá otimizado já. Então, tem várias variações dele, mas essa foi a variação que eu escolhi. E ela tá indo bem, né? Então, assim, aqui eu tenho um scalp que ele é um pouco menor, né? Ele vem buscar 70 pontos. Na verdade, ele é por variação, né? Então tem hora que ele bate 70, tem hora que ele bate 75, 65. Depende do tamanho do mercado, né? Depende ali da volatilidade, né? Mas gira em torno disso ali, 70, 75, 65, fica ali, tá? Então, dentro desse case aqui, é um que eu não estou usando, tá? Na real, esse aqui que eu estou mostrando aqui, ó, nessa página principal aqui, ó, nessa maior aqui, ó. Aqui, ó, nessa maior aqui que eu estou mostrando agora, eu ainda não tô com ele na real, tá? Não tô com ele na real. Tô até mostrando aqui porque você vê que ele tem uns... Mas, cara, tá muito bom. Tá muito bom. Ele... Pode ser que logo, logo eu coloque ele. Tá aqui com 1,29, né? Ai, meu Deus. Como é que... Pera. Bora. Tá aqui, ó, com 1,29 de fator de lucro. 0,19 aqui, razão média, né? 87% de acerto. Então, líquido aqui, ele tá com 1.128 aí do mês 2, né? Mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e agora 6. 4 meses e tal. Então, esse aqui, ó, eu ainda não tô usando na real, mas tá ok, tá? Não tá ruim não. Ele lateralizou aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele vem lateral aqui já desde o dia 8 dos... mais ou menos o dia 16 do 5. Então, vai fazer um mês que ele tá lateral e agora que ele estourou. Por isso que ele não tá com resultado tão forte. Mas tá bom, não tá ruim não, viu, galera? Não está ruim esse resultado, tá? Mas vamos passar aqui para o que interessa, tá? O que está na real é esse daqui, ó. Não, o que está na real... O que está na real... Isso aqui está na real, mas isso aqui... São esses daqui, né? É o mesmo, né? Deixa eu achar ele aqui no simulador. Tá aqui, ó. Então aqui, 1706. Então esse é o setup que tá na real e que nós estamos falando sobre ele, tá? Qual é o tempo que eu tenho ele aqui, ó? Desde o dia 5 do 2, aqui, ó, dia 5 do 2 até 14 do 6. Ele está dando R$ 1.700, tá? A média, a margem dele é R$ 1.000, tá? R$ 1.000 a margem. Então, ó, do mês 2, mês 3. Então, mês 2 até o mês 3. Um mês, 3 até 4, 4 até 5, 5 até 6. Então, são 3 meses e meio, tá? 3 meses e meio, 1.706 dividido por 3,5, ele está dando 487 por mês. Ele está na média do que eu vou mostrar aqui, tá? Então, 487 por mês. 487 por mês, se eu dividir por 1.000, que é a margem dele, está dando aí 48% ao mês, tá? É absurdo, é absurdo. Você vê a potência desse setup, né? Então aqui a gente tem um resultado do simulador. É que nem eu falei, ele foi otimizado. Na otimização ele tem um resultado bom. Aí eu tenho um backtest mais longo que é bom. Mas backtest é aquele negócio, né, galera? Quem conhece o robô sabe. Aqui no simulador eu tenho esse tamanho de período, né? A partir de fevereiro. Que está muito bom. E, na real, eu comecei dia 1 do 4, ó, tá aqui, ó, o primeiro mês dele tá aqui, ó, nesse gráfico aqui, galera, ó. Então, do 1 do 4 até 30 do 4. Como é que tá essa curva, então? Tá desse jeito, né? Quanto que ele ganhou? 479 aí, 479. Margem de 1.000, né? Então tá dentro daquela média, né? Dentro daquela média que a gente acabou de falar. Então, esse é o primeiro mês na real, tá? O segundo mês, na real, está aqui nesse gráfico, ó. Do dia 1 do 5 a 31 do 5. Também está ali próximo, ó, 498. Fez até um pouquinho a mais. Mas, na média em porcentagem, tá ali, batendo, né? Agora, olha que interessante.
Esse mês de junho, aqui ó, do dia 1 de junho até dia 14, meio mês, ele andou de lado aqui, ó, entre ganhos e perdas. Pessoal, é um robô de lateralidade, tá? Então, o mercado abriu, ele tem o range ali, tá dentro do range, ele vai operar, vai vender o topo, vai comprar fundo. Estourou, ele vai estopar, tá bom? Estourou, ele vai estopar, tá? Estourou, estopou e pronto. Acabou. Se ele voltar para o range, ele começa a operar de novo, tá? Então tá aqui, ó, R$ 258. Você vê que a metade, né? É praticamente quase a metade, aí um pouquinho mais da metade de lucro, né? 258 dividido por 1.000, 25% nesse meio mês, tá? 25% o mês não terminou ainda. Pode terminar negativo? Pode. Pode entrar numa sequência ruim? Pode. Ainda não entrou, tá? Então ainda ele tá dentro do ciclo dele, do ciclo bom dele. Eu não sei qual que é o ciclo ruim dele, tá? Pode vir, ele pode ser mais ou menos isso, tá? Eu não sei o futuro, tá? Eu sei o que todo mundo sabe, o passado, né? E o que está acontecendo agora nesse momento. Então, 258, ué, tá na média de ganho dos últimos 2 meses, tá? Mesmo não tendo fechado o mês ainda. Porque se eu colocar aqui nos outros aqui, ó, vamos colocar meio mês para ver como é que ficou os outros. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro mês de abril. Vamos pegar o primeiro mês de abril, vamos colocar meio mês. Vamos colocar aqui, ó, de 1 até 14, que nem tá esse daqui. R$ 128, né? R$ 128. Que dia que é aqui? Pronto, pode ser, dia 15, de 1 até o dia 15. Olha como mudou um dia, né? Foi para R$ 420. Então, quer dizer, o mercado estava lateral, de repente pegou um dia bom. Estourou, né? Ficou muito lateral o mercado e ele ganhou demais. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, na média, aqui, ó, foi um dia de diferença, hein, galera? Então, aqui, R$ 128. Vamos pegar aqui os primeiros 15 dias também do mês de maio. Vamos pegar aqui. Vamos ver o resultado, ó, 474. 474, praticamente o mês, né? Vamos ver aqui um dia antes. Como é que ele fica? 496. Então, você vê como ele ganha, né? Como ganha, né? Bicho, que robô bom, velho. Que robô bom. Vamos colocar do meio do mês pra frente pra ver? Do dia 14 até o dia 31. Olha lá, do dia 14 até o dia 31. Quer dizer, a primeira quinzena foi excelente e a segunda quinzena ele ficou de lado, né? Ficou de lado ali. Teve uma perda, voltou, pá. Muito bom esse robô, hein? Tô gostando. 1 de maio a 31 de maio. Vamos voltar aqui o mês inteiro. Então, o que te importa é o mês inteiro, tá? O que importa pra gente aqui é o mês inteiro. Pronto, então. Aqui, por enquanto, a gente não tem o mês inteiro. E aqui, todo o período, tá? Esse gráfico aqui é todo o período na real. Então, na real, aqui, ele está com 1.235 ganho, tá? Em 2 meses, 2 meses e meio, na real. Então, a gente pode pegar aqui, ó, 1.235 dividido por 2,5. Tá? Então tá dando a média aí de 494. 494. Se eu dividir isso pela margem, né? Pela margem. Então eu tô aí com 49% ao mês, galera. Quase 50% ao mês, tá? Quase 50% ao mês. Quase 50% ao mês. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver os números, né? Os números aqui, ó. Tá com 1,38, com 0,28, 83% de acerto, tá? Maior perda foi R$ 83, o maior ganho 25, né? Você vê que ele é um robô de scalp, né? Ele é um robô de scalp. Então ele vive ganhando aqui, ó, R$ 25, R$ 25. Quando ele estopa, ele tem um stop maior, mas ele ganha muito, né? E você vê o drawdown, né? Um drawdown de R$ 200. Então o que eu costumo fazer, né? Para definir a margem, né?
Então eu tenho a margem de um drawdown de R$ 200, eu coloco ali geralmente 2 vezes mais, tá? Então R$ 400 aqui poderia ser uma margem de 500, até poderia, tá? Mas eu sou um pouco exagerado, então eu coloquei R$ 1.000 de margem. Olha só que beleza, R$ 1.000 de margem, tá? Mas o drawdown dele, por enquanto, ele não tá ameaçando, né? Não tá ameaçando. Poderia até ser uma margem mais arrojada, tá? Eu não recomendo, mas poderia ser sim, tá? R$ 200 em 2 meses e meio de drawdown máximo. Então, R$ 1.000 de margem tá bem seguro aí, tá? Muito interessante, muito interessante. Bom, é isso. Acho que falamos aí de setup scalp, falamos aí dos robôs. Esse robô, pessoal, eu vou deixar mais um tempo aí antes de lançar ele, tá? Vou fazer um lançamento legal, vou pegar todo esse resultado, fazer um material e vou disponibilizar ele sim, tá? Porque tenho outros robôs aqui de lateralidade. Eu acredito que dá certo a lateralidade no índice, porque ele costuma ficar lateral. Lateral, ele fica lateral, acumula e depois estoura, né? E aí a gente estopa e tá tudo certo e vamos para a próxima lateralidade. Então é isso. Ele lateralizou. Se ficou o dia todo lateral, ele vai ficar o dia inteiro ganhando dinheiro. Não o dia inteiro, porque ele tem um filtro de horário, né? Ele só opera até as 3 da tarde e até você pode até sair um pouco antes. Às vezes eu saio 2 horas, 2h30, eu vejo que já foi, o mercado morreu, né? E também você pode também fazer outros filtros, né? Se você quiser. Você pode fazer outras otimizações ali com horário, né? Com tamanho de stop, tamanho de gain. Ele não tem filtro de stop e de gain, tá, pessoal? Como eu sei como o mercado funciona, então eu entendo que ele não vai ter mais que 2 stops no dia. Então, o mercado não vai explodir, voltar, explodir, voltar, explodir, voltar, né? O mercado lateraliza, ele explode ou ele explode e fica ali um pouco acima ou abaixo do que você estava operando, ou ele vai, explode, fica um pouco abaixo ou acima e volta para o range. E depois ele pode até explodir de novo, tá? Mas não tem tempo hábil para o mercado ficar explodindo e voltando toda hora, tá? Então acredito que eu não coloquei filtro de stop nem de gain. Não tem um máximo de stop é tanto, o máximo de gain é tanto. Não, ele está livre, tá? Ele está livre e você vê que o drawdown máximo aí foi R$ 200, né? Então ele está bem legal, bem seguro assim, pelo ciclo. O próprio ciclo do mercado é o stop dele, né? O mercado explode e não volta mais para aquele range, né? Afinal, o mercado ele costuma. A gente pode até pegar um gráfico, né? A gente pode até pegar um gráfico aqui. Vamos trazer um gráfico para cá. Se não me engano, tem gráfico aqui. Vamos pegar um gráfico aqui, deixa eu ver. Ai meu Deus, espera aí. Deixa eu tirar colocar livre aqui. Aqui, ó, vamos pegar esse daqui. Vamos pegar um gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma limpada nisso daqui. O que aconteceu aqui? Vamos dar uma limpada aqui. Ou nem precisa, né? Vamos pegar um outro aqui. Pronto. Vamos pegar esse daqui que tá mais... Não precisa ficar pagando nada. Tá mais limpo aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Deixar um gráfico mais limpo aqui. Então o que acontece, né, galera? Vamos ver aqui. Vamos estudar um pouco o mercado aqui para vocês entenderem bem por que não precisa de um stop. Você pode colocar se você quiser, tá? Você pode colocar se você quiser. Vamos colocar uns 10 minutos para a gente poder pegar bastante tempo aqui. Então veja bem. Aqui a gente tem, né, um dia, né? Um dia, outro dia, né? Aqui está separado por linhas, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, né? Beleza. Bom, suponhamos que o seu setup está trabalhando aqui, ó, nesse range. Um exemplo, né?
Você está comprando fundo, vendendo topo, comprando fundo, vendendo topo. Veio para cá, ele vai estopar, tá? Estopou. Ah, voltou. Voltou, pode ser que ele ganhe mais um pouquinho, não sei. Estourou de novo. Então, nesse caso é um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que ele faz isso, que ele fez isso. Estou dando um exemplo. Estopou uma vez, estopou duas vezes. O mercado foi embora, tá? Vamos ver outro dia. Suponhamos que ele pegou esse range aqui para trabalhar. Então, durante esse tempo, ele comprou aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu, estourou. Se ele não estopou, ele voltou aqui, continuou, de repente nem estopou, tá? Dependendo do stop dele, do balanço, ele voltou para dentro e não estopou, voltou de novo, não estopou. Ou estopou, entendeu? Não importa. Mas ele já fez um financeiro, tá? Ele já fez um financeiro na lateralidade. Então, quando ele estoura, ele estopa, ele vai devolver o ganho? Vai devolver o ganho. Então, aquele stop não é um stop cheio, né? Um stop cheio. Às vezes, aí veio aqui, ó. Pô, ele nem conseguiu trabalhar, ou já estopou direto. Não deu nem para ganhar nada, já estopou direto, beleza. Suponhamos que ele está trabalhando aqui nesse range, ó. Tá? Então, o que é o dia bom, né, nele, né? É isso aqui, ó. Ele comprou e ganhou, vendeu e ganhou, vendeu e ganhou, comprou e ganhou, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Pode ser um range menor aqui, ó. Então, os dias bons são assim. Ele compra, ganhou. Aqui ganhou algumas vezes, vendendo, ganhou, ganhou de novo. Ah, caiu, comprou, ganhou, ficou ganhando aqui, ó, ficou ganhando aqui. Esses são os dias bons, tá? É um dia que não tem nenhum tipo de stop. Então tem dias que ele ganha muito, não estopa nada. Tem dias que ele ganha muito e estopa e ainda sai no positivo, porque ele já ganhou muito e o stop não fez tanta diferença assim. E tem dias que ele ganha alguma coisa e estopa e aquele stop fica menor do que seria um stop cheio. E tem dia que ele vai comprar e vai varar direto e vai estopar cheio. Pronto. Entendeu? É isso. É isso. É muito simples o setup. Suponhamos que ele está aqui, ó, trabalhando essa lateralidade, ó. Então ele ganhou, estopou. Pronto. Simples, né? Muito simples, né? Então, isso é para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica do que é uma lateralidade e o porquê que eu não me preocupo em colocar um stop em dinheiro. Ali não tem nenhuma trava de stop, tá? Você pode colocar sim, você pode colocar. Tomei um stop no dia, eu não quero mais, sabe? Quero que ele pare. Isso aí vai... Dentro dos meus testes, o sistema mais lucrativo é deixar desse jeito, tá? Deixar ele ganhar o máximo que ele tem quando ele ganha e deixar ele perder o que ele perde até sair do range e trabalhar em outra esfera de preço, né? Olha só essa lateralidade aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Ele ganhou bastante aqui nesse dia. Que foi dia 13. Olha que legal. Ficou comprando fundo e ficou vendendo topo. Explodiu em algum momento? Não explodiu. E se tivesse tomado um stop, estava tudo bem. Estava tudo certo. Ele ia sair bem positivo ainda no dia. Tá? Então o setup é um robô, um setup, um operacional bem simples. Tá? É um robô bem simples. É um robô que trabalha aí com o próprio movimento do mercado. Nada demais, tá? Mas dá dinheiro, né? Então é isso que interessa, né, galera? É isso que interessa. Aí, ó. Interessante, né? Muito interessante. Eu tenho um aqui, ó, que eu vou mostrar. Deixa eu acertar aqui. Só para finalizar aqui. Cara, o que é essa seta que apareceu aqui do nada, né, meu? Do nada apareceu uma seta aqui no mouse. Eu nem sei o que é isso. Ficou ruim, hein? Ficou estranho. Mas beleza, estamos aqui. Aqui eu tenho, olha, 1.700. Ah, não, já puxei aqui, tá certo. Esse outro que eu tinha aqui é esse mesmo. Então é isso, galera. Eu acho que
Deu para entender, né? Deu para entender o setup scalp, né? Lá primeiro que eu passei, deu para entender a lógica de você operar um scalp, né? No momento de entrar, no momento de você não pular de galho em galho. E aqui a gente foi pro robô, tá? Esse robô, eu acredito que um mês, esse mês, vamos ver como é que ele fecha esse mês. Se ele fechar, continuar fechando na média, o mês que vem eu já começo a preparar um material aí para soltar ele, tá? Mês que vem eu começo a preparar um material e aí eu vou montar o grupo do pessoal e vou lançar esse material lá no grupo, tá bom? Então acho que é isso, galera. Ó, 45 minutos, os vídeos são longos mesmo, tá? Não tem jeito, não tem jeito. Valeu, até a próxima, tchau.